É, Olá, boa tarde. Meu nome é Charles Alberto Silva Mendes. Eu sou estudante de física, licenciatura aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, conforme vocês podem ver aqui nesse brasão. E este vídeo eu pretendo falar sobre a pesquisa na área de física do meio ambiente. Essa disciplina física do meio ambiente, que é a disciplina que eu também tô cursando nessa universidade, uma das últimas disciplinas do meu curso, ela é ministrada aqui pelo professor Bruno Canto, né? E esta aqui é uma foto minha, claro, né? No dia que eu encerrei meu estágio. Uma forma assim também de abrir esse esse vídeo, né? Falando um pouco sobre o meu curso, né? O curso que eu faço, o professor que ministra a disciplina, a universidade, enfim, né? Bom, e para começar, o que a gente vai falar? Primeiro vamos entender o que é um pouco sobre a pesquisa ambiental. Esse aqui é um mapa mental que eu fiz usando o aplicativo Canvas, e eu usei ele para fazer não somente esse mapa mental, mas o mapa mental de todo o conteúdo que eu vou abordar neste vídeo, como vocês verão. Aí, falando sobre pesquisa de primeiramente, o que a pesquisa ambiental procura? Ela procura, né, ela busca incentivar, e esse incentivo ocorre como? Através de análise crítica de problemas ambientais nacionais e globais, e também na exploração de soluções inovadoras e sustentáveis, onde por exemplo uma das formas disso acontecer é através do investimento em energias renováveis, como a energia solar, a energia eólica. E a pesquisa ambiental, ela também é uma oportunidade para promover entre os estudantes o que, né? Para promover entre eles também a prática científica, a interação entre os sistemas naturais e as atividades humanas, que inclusive eu presenciei muito isso daí sendo feito no Floca, na escola Floriano Cavalcante, que fica ali próximo, no Conjunto Mirassol, próximo ao UFRN, e existia muito esses trabalhos envolvendo manualidades, entre outras coisas, né? Também a pesquisa científica é uma oportunidade para promover a consciência ecológica, a qual, por exemplo, das maiores lutas nessa consciência é o que? É a salvação do nosso planeta, né? A preservação. A gente sabe que esse planeta, de um jeito ou de outro, ele já tem dias e horas marcados. Entretanto, nós podemos, mediante a luta pela preservação do meio ambiente, fazer com que ele dure um pouco mais. E isso daí é possível também por meio do que? A pesquisa ambiental. A pesquisa ambiental é, assim como também muitos outros tipos de pesquisa, ela tem, assim, vamos dizer, um passo a passo, uma receita de bolo, vamos dizer assim. E esse passo a passo consiste, por exemplo, em objetivos, a qual se divide em que? Objetivos específicos e objetivos gerais. Aí, objetivos específicos, né? Investigar os impactos ambientais e, no geral, promover a educação ambiental, né? Que é isso que, quando você, por exemplo, vai lecionar, ensinar
sobre o meio ambiente, você promove a educação ambiental e você também investiga o quê? Os impactos, que esse é mais específico, que isso daí também vai depender do local, da região, dos alunos, né? E temos o que também? Uma metodologia. Essa metodologia, ela pode ser uma pesquisa de campo, pode ser uma análise laboratorial, uma oficina interativa, uso de tecnologia, enfim. Várias formas de você, como é que eu posso dizer, realizar essa pesquisa. Onde, por exemplo, também pode haver questionários, onde você que se fazem assim entrevistas. Tudo isso engloba a parte de quê? De metodologia. Aí temos também um tema central, né? Esse tema são aqueles temas centralizados onde você vai trabalhar para poder realizar a sua pesquisa, que existe biodiversidade e conservação de ecossistemas, recursos hídricos e poluição. Tudo isso aqui são temas o quê? Relacionados ao ambiente, que assim ocupam a centralidade de uma pesquisa. Aqui nós temos também impacto de estabilidade e projeto de iniciação à pesquisa ambiental. O projeto de iniciação à pesquisa ambiental, né, todos esses componentes, como eu já falei, eles fazem parte do que? Do projeto de iniciação à pesquisa ambiental, que está relacionado à pesquisa do meio ambiente. Bom, agora temos um exemplo de um projeto de pesquisa. Que projeto é esse? A análise da qualidade da água de um rio. Aí esse projeto ele tem, aqui no caso, 3 etapas: a coleta de amostras, vocês vejam aqui várias pessoas dados, aí depois vem o que? Comparação com dados ambientais, aí que temos aqui um pesquisador fazendo essa comparação, né, com dados ambientais, divulgação dos resultados, né? Isso aqui no caso são as etapas num projeto de pesquisa que consiste em analisar a qualidade da água de um rio. Agora, a iniciação à pesquisa ambiental, né? Na iniciação à pesquisa ambiental, nós temos o que? Iniciativas de iniciação. Essas iniciativas, elas são assim promovidas por várias instituições acadêmicas. Entre elas aqui temos o que? O Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade, a Universidade do Vale do Taquari, Univates, e aqui a Universidade Federal de São Paulo, vocês podem ver aqui. E também existem o que? Os projetos de pesquisas ambientais. Aí esses projetos, nós também temos assim vários ramos, que envolvem o que? Paisagens físicas e culturais, agroecologia e produção orgânica, sustentabilidade em cidades produtoras de leite, como vocês podem ver aqui. Tudo isso aqui são assim exemplos de projetos de pesquisa ambiental, e isso daí faz parte de uma iniciação à pesquisa ambiental. Agora vamos ver o que? A estrutura de um projeto de extensão ambiental, que ele é um pouco diferente daquele outro que a gente acabou de falar. Nós temos aqui, por exemplo, na estrutura do projeto, nós temos o que? Primeiramente, título. Depois vemos o que?
justificativa. Aí vemos o que? Objetivos, como lá nós aprendemos, temos o que? Os gerais e os específicos. Aí temos o que também aqui, ó, metodologia. A metodologia ela envolve vários assim, várias atividades que contribuem para que você possa realizar a sua pesquisa, o seu projeto. Dentre isso, que parcerias, ações práticas, campanhas de conscientização, oficinas e palestras e diagnóstico comunitário. A estrutura do projeto ela também tem o que? Um cronograma, porque você, claro, não vai passar o tempo todo só fazendo aquele projeto, né? Você tem um prazo para iniciar e um prazo para terminar. Aí, considerando todo esse tempo, ele pode ser dividido em que? Fase inicial, fase intermediária e fase final. Aí existe também a questão do que? Do impacto e sustentabilidade, que, vamos dizer assim, está relacionado ao impacto e os resultados que ele vai produzir nas pessoas que vão participar, não, mas assim, que são alvos desse projeto. E espera-se que ele conscientize, né, mude os hábitos da comunidade e capacite lideranças para continuar as atividades pós-término do projeto. Aí aqui vem o que? Resultados esperados, que é um pouco antes dessa parte de impacto, que é assim, o que você plantou dessa semente que você colheu, né? Ou seja, o que você colheu dessa pesquisa. Aí são os resultados, e o impacto é o que depois dessa pesquisa ele vai causar. Aí, por exemplo, né, o Dia da Sustentabilidade, aprendendo e fazendo, é um exemplo de um projeto de extensão. Bom, aí aqui nós temos as características de um projeto de extensão em gestão ambiental. Aí, quais são essas características? Vamos começar com objetivos. Os objetivos são conscientização ambiental, desenvolvimento de habilidades práticas, engajamento comunitário. Ou seja, é você trazer, vamos dizer assim, uma noção do que acontece na natureza, da importância do meio ambiente, de se preservá-lo. Tudo isso está relacionado a esses objetivos que são divididos nas três partes. Aí vem o que? Metodologia. Aí a metodologia envolve campanhas educativas, oficinas práticas, avaliação de resultados, que são assim um conjunto de procedimentos que auxiliam você a encontrar os resultados que você procura. Aí vamos à questão também dos benefícios desses projetos de extensão e gestão ambiental. Dentre os benefícios temos o que? Impacto social, que isso está relacionado aos resultados provocados na sociedade. Desenvolvimento de competências, interação comunitária, ou seja, a gente consegue formar pessoas capacitadas e conscientes e proativas para preservar o meio ambiente. Aí assim, dentre os exemplos, né, temos a gestão de resíduos, educação ambiental, sistemas de gestão integrada. E as vantagens de tudo isso é o que? Aplicação, engajamento comunitário, habilidades, desenvolvimento de habilidades, enfim, é um benefício para todos nós e para a natureza também, né? Porque quando a natureza está
estar bem, nós estamos bem, mas quando, por exemplo, a natureza fica mal, nós também estamos mal, porque nós precisamos da natureza. Agora vamos para um projeto de educação ambiental, não é mais de extensão. Bom, um projeto de educação ambiental, ele não é tão diferente dos outros projetos, exceto com algumas etapas que são diferentes, mas o resto vocês já devem tá bem familiarizados já. Esse tipo de projeto ele tem como foco a sensibilização e formação de indivíduos, promovendo mudança de comportamento em relação ao meio ambiente. Aí ele também tem objetivos divididos em geral e específicos, justificativa, título, avaliação do projeto, que essa etapa aqui vocês assim, talvez vocês ainda não viram até agora, né? Mas assistem, né? Como o nome já sugere, é quando, por exemplo, você tem um projeto de educação, um estudante, principalmente de faculdade, um projeto, ele vai ser avaliado, vai ser passado para que assim, o professor possa orientar o pesquisador, né, o estudante que vai realizar esse projeto. Aí temos resultados esperados, cronograma, metodologia e público-alvo. Que embora também esse público-alvo, talvez vocês não tenham visto anteriormente, mas ele está meio assim que incubado em outros, mas que ele está de forma mais explícita, que é o público, a pessoa a quem você vai pesquisa. Se for, por exemplo, estudantes do ensino médio, se for ensino fundamental, são, vamos dizer assim, entre aspas, as cobaias do seu projeto de pesquisa. Agora vamos às características de um projeto de educação ambiental. As características para começar os objetivos: engajamento comunitário, desenvolvimento de habilidades, conscientização ambiental, que isso não é tão diferente do que a gente viu aqui, com exceção de que isso aqui não é um projeto de extensão, é um projeto de educação. Então, assim, esse projeto de educação tem assim mais foco na informação, na conscientização, ele assim traz esse resultado também. Enquanto o outro, como é mais assim prático, envolvimento, traz o mesmo resultado, mas esse vai ser mais por meio da informação. O outro mais por meio do que? Da praticidade, da aplicação. Aí a metodologia, oficinas, atividades, desenvolvimento de materiais didáticos, que também faz parte do projeto de extensão, mas também está aqui, porque também é algo que assim envolve esse apanhamento de informação. Aí aqui benefícios: impacto social, desenvolvimento de competências, tais como nos outros. Aqui exemplos: passarinho na UFPB. Aí as vantagens: conexão com a natureza, engajamento comunitário, desenvolvimento de habilidades socioambientais. Ou seja, por meio da educação, por meio da informação, por meio da conscientização, tudo isso permite que haja uma melhor conexão com a natureza, né? Um envolvimento populacional do bairro, da comunidade envolvida, e o desenvolvimento de habilidades socioambientais, como vocês podem ver, até pode surgir nessa foto assim, os estudantes eles assim estão aprendendo a cultivar a natureza, a lidar com a natureza, a estar em harmonia com a natureza. Agora, as principais áreas de aplicação de instrumentação em física ambiental. Isso aqui, no caso, são instrumentos, vamos dizer assim, as áreas em que instrumentos
de aplicação em física ambiental são usadas. Aí nós temos o que? Qualidade da água. Aí a qualidade da água, aí que nós temos variáveis monitoradas, instrumentos, né? Tudo isso ligado às áreas de aplicação de instrumentação. Aí as variáveis monitoradas relacionadas à qualidade da água. Quais são essas variáveis, né? Essas grandezas são temperatura, pressão, umidade, velocidade, direção do vento, concentração de gases e partículas. E os instrumentos utilizados na qualidade da água: termômetros, barômetros, etc. Termômetro que você pode ver. E principais áreas de aplicação de instrumentação em física ambiental: qualidade do solo. Aí as variáveis monitoradas nas áreas de aplicação de instrumentação em física ambiental: umidade, temperatura, compactação, salinidade e contaminantes. E os instrumentos que são usados para eles: sensores de umidade e pentômetros. Aí aqui temos umidade. Vocês podem ver até que aqui, ó. Bom, agora vamos a uns métodos de medição, né, em física do meio ambiente, porque se você está monitorando o ambiente para verificar a sua qualidade, para verificar se está próprio, se não está próprio, você precisa, obviamente, ter uma forma de você realizar essas medidas. Aí aqui nós temos vários métodos. Temos os diretos, que são os anemômetros, e os indiretos, que são os cálculos e análises, que consiste, por exemplo, quando você por exemplo, vai lá num rio aí para saber se ele está com um pH assim adequado. Aí você leva aquelas amostras no laboratório e você faz aqueles cálculos. Isso aí são formas indiretas, que inclusive o desvio para o vermelho, que possibilitou a descoberta de que as galáxias estão afastando-se de nós. Ele não foi medido diretamente, ele foi medido indiretamente e foi percebido, digamos assim, diretamente por meio de cálculos. Existe realização de medições também, né? Você também pode realizar essas medidas. A medição contínua, que utiliza sensores para monitoramento, que são aqueles instrumentos, aquelas formas de você medir que está sempre ali medindo. Coleta de dados específicos em momentos definidos, que isso aqui geralmente acontece quando você, por exemplo, como por exemplo aconteceu uma vez na novela Estudante, mostrou lá, né, tinha a população estava começando a ficar doente e aí a universidade começou a verificar a qualidade da água e foi descoberto que a água estava com contaminação. E isso daí, vamos dizer assim, foi uma medida específica, uma qualidade específica em um momento específico, porque aconteceu naquele ponto, porque a necessidade também obrigou a ter naquele ponto. Não foi assim uma coisa assim mais de rotina, mais contínua. Aí existe também análise de dados, que essa análise geralmente ela é interpretada por especialistas, analisada por computadores, por programas especializados e bem desenvolvidos. E os métodos de medição em física do meio ambiente também temos métodos experimentais em campo, medições locais. Existem medidas que só podem ser feitas através de medições locais. E também temos o sensoramento, como satélites, drones ou aeronaves, né? Aqui nós temos um satélite que ele é muito pouco conhecido de vocês, né? E aqui um termômetro. Bom, aí agora vamos falar de tecnologias avançadas e aplicações. Para começar, vamos falar sobre o sensoriamento e remoto.
que é o monitoramento global de ecossistemas e mudanças climáticas. A internet das coisas, que são redes inteligentes para coleta e transmissão de dados em tempos reais. Modelagem computacional. Essa tal de modelagem computacional é inclusive muito bem conhecida, principalmente entre os pesquisadores da área de astrofísica e até de cosmologia, onde o computador ele costuma criar, por exemplo, simulações de estrelas, ou melhor, simulação não, né? Uma, digamos assim, uma representação de como a estrela realmente seria, mas que a gente não sabe se ela é daquela forma. Mas de acordo com os dados que são jogados no computador, tudo ele assim desenha, vamos dizer assim, uma estrela como ela seria. E assim, isso daí também existe no meio ambiente, né? E desenvolvimento de modelos climáticos baseados em dados de radiação, temperatura e fluxos de CO2. Que isso daí também é feito por meio de quê? Computadores. Tá aqui no caso um exemplo, né, de modelagem computacional. Aí agora temos o que? Desafios e considerações em relação às tecnologias avançadas e aplicações. Primeiro, interpretação especializada. Segundo, calibração e manutenção. Terceiro, custo, principalmente custo, né? E a calibração e manutenção é porque muitos desses instrumentos que são feitos, que são utilizados, eles são caros. E por isso eles exigem o que? Eles exigem que haja uma calibração e manutenção, além da interpretação especializada, ou seja, é preciso alguém que entende, interprete aqueles dados. Ok? Bom, chegamos ao fim da nossa aula e aqui é o mapa mental mais complicado que foi, né? Mas enfim consegui, mas vamos por partes. Aspectos de modelagem e simulação de sistemas ambientais. Vamos aos objetivos: compreensão de processos, gestão, tomada de decisão. Tudo isso envolve assim a intenção por trás desses aspectos de modelagem e simulação de sistemas ambientais, porque assim existe uma necessidade de você compreender dados e através desses dados você também assim prever o próximo passo, o que pode acontecer depois, realizar uma gestão e aí você tomar uma decisão, você saber o que você precisa saber. Aí as perspectivas futuras, colaboração global, internet das coisas, interação com IA e machine learning. São tudo, vamos dizer assim, a palavra certa não é ferramentas, vamos dizer assim, são meios futuros. O que se espera futuramente com tudo isso, né? Agora existem também desafios e limitações relacionados aos aspectos de modelagem e simulação de sistemas ambientais. Primeiro, certeza nos dados, porque complexidade interpretações de caixas temporais e espaciais. Os dados muitas vezes, quando eles realizam uma medida, se por exemplo um instrumento a ser usado ele já tem um certo tempo de uso e tem um outro que seja mais novo, obviamente aquele que é mais antigo ele vai ser um pouco mais confiável.
pode fazer o quê? Gerar uma certa incerteza nos dados. Que isso, inclusive, quando a gente está na parte de estatística, da parte experimental, a gente vê que existe erro, existe incerteza. A complexidade computacional também existe, porque é realmente complicado você assim interpretar dados, criar um programa eficaz. A parte da interpretação também, fora as escalas temporais, espaciais. É, Agora, quais são os componentes da modelagem ambiental? Temos várias. Modelagem determinística, modelagens estocásticas, modelos baseados em agentes, modelagem espacial e geográfica, modelagem dinâmica. E as ferramentas e tecnologias comuns, os simuladores computacionais avançados. Geralmente assim, os simuladores, como já diz o nome, ele assim serve para simular muitas vezes, digamos assim, quando um indivíduo está com um projeto de uma construção civil num determinado lugar, para saber os impactos ambientais que aquilo ali vai gerar. E esses impactos ambientais, além deles serem assim calculados, pesquisados, é, é simulado para que o indivíduo perceba, tenha uma dimensão, uma noção do que é que aquilo ali vai gerar na empresa. Sensoriamento remoto, sistema de informação geográfica, o SIG, né? Além de que softwares de modelagem ambiental, que inclusive esses softwares são, vamos dizer assim, os instrumentos que também são usados para realizar muitos desses simuladores. Aí aqui nós temos exemplos de aplicações: modelagem climática global, simulação de qualidade de água, modelagem de ecossistemas e aqui um planejamento urbano sustentável, que principalmente em bairros como Candelária, Ponta Negra e outros bairros que foram feitos mediante planejamentos, existe todo esse planejamento urbano, né? Além de que, para que não haja uma agressão à natureza, uma modelagem de ecossistemas para, vamos dizer assim, construir tudo mais integrado com a natureza e também assim para verificação de que tipo assim do tamanho dos estragos que vai ser produzido na natureza, como é que vai ficar depois, como é que vai ficar antes. Tudo isso são que exemplos de aplicações de aspectos de modelagem e simulação de sistemas. Bem, essa foi a aula de física do meio ambiente, falando sobre a pesquisa no meio ambiente. Eu espero que todos vocês tenham compreendido bem tudo que eu falei, e ao professor Bruno Canto já agradeço por ter sido o meu professor, né? Eu espero que Deus o abençoe e me desculpe porque melhorar sempre pode, né? Mas se eu não fui tão melhor quanto eu fui aqui agora, né? Mas espero que o senhor tenha gostado, tenha sido claro. E enfim, tudo de bom e até uma próxima oportunidade. Um forte abraço a todos.